chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, meus amigos, estamos de volta. Deus te abençoe. Que Deus também nos abençoe, né? Nesse nosso trabalho de propagar a palavra de Deus de uma forma bastante simples. Eu gosto muito da explicação que um professor deu, que assim, existe uma diferença entre você pregar e ensinar. Às vezes, algumas pessoas, elas acham que pregar e ensinar é a mesma coisa. Muito bem. Ensinar, você vai destrinchar, como diz, né? Explicar os detalhes. O pregar, você vai falar de uma forma geral, sem entrar nos detalhes. Então, eu gosto de ensinar, porque aí nós pegamos os detalhes e explicamos os detalhes. Por exemplo, e aí o grande exemplo que alguém deu sobre pregar e ensinar é o seguinte. Por exemplo, vamos dizer que vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a Caixa Econômica ela faz ela pregou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, facilidade para todas as pessoas que são funcionário público adquirir um imóvel. Ótimo. Então ela pregoou, né, que há uma facilidade para quem é funcionário público adquirir um imóvel, né? Aí lá embaixo aparece as condições, ou de repente quem apregoou disse: olha, verifique na sua agência as condições especiais. Muito bem. Então ela apregoou. Você tem uma mensagem na cabeça dizendo: poxa, existe uma facilidade para eu poder adquirir um imóvel pela Caixa. Aí você é funcionário público, vamos dizer que você é um funcionário público recém ingressado no estado ou no município. Aí você vai até a Caixa e diz assim: olha, bom dia, tudo bem? Aí tem uma pessoa muito treinada, fala: eu queria falar sobre a casa, sobre o imóvel e tal. Sim, fala com aquela moça ali ou com aquele rapaz, ele vai te dar os detalhes. Aí você chega lá, essa pessoa, ela vai ensinar você o que fazer. Ela vai dizer: olha, você precisa fazer assim, você precisa fazer assim, você precisa, se você já tem um certo tempo, ela vai te explicar tudo. Deu para entender agora? Então, você vai sair de lá sabendo: tá, agora eu sei se eu posso adquirir o imóvel, se eu já atingi, já alcancei os requisitos, as condições, etc., se eu estou dentro das condições. Então, geralmente, quando se ensina, se mostra todos os detalhes, né? E, geralmente, a pregação, tipo assim, João Batista pregava, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E João Batista estava batizando, João Batista pregava. Então, as pessoas vinham todos para serem batizados. Inclusive, vinham os fariseus, os saduceus, vinham para serem batizados por João Batista. Aí, na hora, João Batista ensinava, ou seja, na hora João Batista, às vezes, em algum momento, ficou meio, vamos dizer assim, bravo com eles, né? Porque João Batista dizia assim: poxa, você está pensando o quê? Você não se arrependeu? Você não se converteu? Você está achando que só o fato de você batizar, você está salvo? Não, você tem que produzir frutos de arrependimento para que você possa, então, se livrar da ira futura de Deus. Compreende? Então, a pregação por exemplo, eu posso pregar dizendo: gente, Jesus Cristo morreu por todos, Jesus Cristo quer te salvar. Se você quer ser salvo por Jesus, levante a sua mão que eu vou fazer uma oração por você. Aí vamos dizer que uma cidade inteira esteja me ouvindo. A pessoa levanta a mão e diz: eu quero ser salvo por Jesus.
Só que essa pessoa, ela ouviu essa pregação e ela se entregou a Jesus. Agora ela precisa ser ensinada. Ela precisa aprender que ela precisa ler a Bíblia, ela precisa, quando possível, ir na igreja, que ela precisa fazer as orações. Então ela precisa ser ensinada. Esse dom de ensinar, lá no livro de Efésios, no ministério, o apóstolo Paulo disse que são 5 os dons do ministério, especialmente lá no livro de Efésios 4, e um dos dons do ministério ele chama de doutor, ou seja, é o dom de ensinamento. E eu agradeço a Deus porque Deus tem nos usado com esse dom de ensinamento. Então, vamos aproveitar o nosso tempo aqui e vamos aprender algo muito especial. Você aí sentado, nos acompanhando, não tenho nenhum objetivo de fazer o vídeo. Não, nós não queremos que o vídeo, não estamos aqui para popularizar o canal e etc. Não, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Você sentado aí e eu aqui, e nós conversando sobre a palavra de Deus, inclusive falando sobre Abraão. Então nós estamos agora já no capítulo 12 de Abraão, quando então Deus fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Estamos no capítulo 12 de Gênesis, melhor disse, capítulo 12 de Abraão, né? Capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei, tá? Então aí disse Deus a Abraão, em outras palavras, seu pai te trouxe até Harã. Agora você tem que sair de Harã e ir para Canaã, porque o destino final que eu queria que você fosse para Canaã. Inclusive, quando nós lemos o capítulo de número, o capítulo 15, só para você ter uma ideia, capítulo 15 de Gênesis, só para a gente fazer menção aqui, capítulo 15, verso de número 7, vai dizer para nós, olha só, se você está com a sua Bíblia, fica fácil de você me acompanhar. Capítulo 15, verso 7 diz assim: disse-lhe mais, ou seja, o Senhor falou mais a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar esta terra por herança. Espera aí, quando Abraão, capítulo 11, que diz assim, ó, capítulo 11, verso 31 diz: tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e foram e habitaram em Harã. Quando você pega esse texto aqui, meu amigo e minha amiga, Terá saiu de Harã, correto? Terá saiu de Harã, levando Abraão, levando a esposa de Abraão e levando Ló também. Só que no capítulo 15, verso 7, vai dizer o Senhor que foi Deus que tirou Abraão de Ur. Então, quando Terá pegou Abraão pelo braço, sua esposa, seu neto Ló, e disse: vamos para Canaã, é porque Deus estava dirigindo Terá para levar Abraão para Canaã. Olha que interessante. Você sabe que tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes você pensa assim: poxa vida, são as pessoas? Não. Muitas vezes é Deus que está dirigindo as pessoas para fazer aquilo contigo. Eu agradeço muito a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu passei 26 anos sendo treinado, sendo preparado no ministério da igreja que eu estava anteriormente. Não preciso citar o nome, porque você me conhece, acredito, né? E aí, Deus, veja bem, foi um treinamento de 26 anos para nós hoje estar fazendo o que nós estamos fazendo.
Veja como é. Sabe, existem coisas que nós não entendemos. Deus moveu o coração de Terá, o pai de Abraão, para que pegasse Abraão e o levasse para Harã, para Canaã. Talvez o Terá não entendeu. Poxa, por que eu estou saindo de Ur? Por que me deu uma vontade de sair de Ur dos caldeus? Por que me deu vontade de não ficar aqui mais? Interessante que Terá não levou Naor, que era o outro irmão de Abraão. Ele levou apenas Abraão e Ló, que Abraão cuidava de Ló como se fosse filho, que o pai de Ló morreu cedo, então Abraão ficou cuidando. Então olha só, ele pegou Abraão, não pegou Naor. Por quê? Porque aí o capítulo 15 vai dizer para nós que foi o próprio Deus que estava tirando Abraão da terra de Ur. Eu entendo a mesma coisa aconteceu comigo. Quer dizer, foram 26 anos de treinamento, passamos por onde passamos, fizemos um trabalho fantástico em todo o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Belém do Pará, África do Sul, e voltamos para que todo esse trabalho, para que nós chegássemos aonde estamos hoje, para que nós tivéssemos o conhecimento, para que nós tivéssemos a habilidade de se fortalecer e hoje ser um braço de Deus para ajudar as pessoas, para ajudar o povo de Deus. E eu agradeço a Deus por isso. Eu tenho um compromisso com Deus, por isso eu sento aqui com alegria para poder conversar com você, para te fortalecer, para poder ajudar você em casa. Esse objetivo dos nossos vídeos aqui no YouTube é para ajudar você que está em casa. Você que diz, poxa pastor, eu não posso ir na igreja todos os dias, eu moro numa cidade que tem poucas igrejas, eu não me adaptei nessa ou naquela igreja. Ah, pastor José Maria, eu queria congregar na Igreja Identidade de Cristo, eu sigo o ministério que Deus deu para o Senhor, e por isso que eu sento aqui, semanalmente, e faço os vídeos. Daqui uns dias nós vamos fazer diariamente, eu vou colocar um vídeo todos os dias, para você sentar na sua casa aí e falar assim, puxa vida, peraí, deixe-me ouvir o que Deus tem para mim, deixa eu ouvir o que Deus quer falar comigo. Então, veja bem, Deus usou o pai de Abraão para ter uma vontade de sair de Ur, porque Deus estava levando Abraão para a terra de Canaã. Existem coisas na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes você tem um desejo de fazer algo, você tem uma vontade de fazer algo, no seu coração está movendo de um desejo de ir para frente. E você às vezes quer saber por quê, meu Deus? Por que eu estou sentindo isso? Porque Deus está te levando para frente. Você sabe que muitas vezes, você sabe que para o filho nascer, chega um momento, a mulher está grávida, chega um momento, chegando aos 9 meses, a placenta vai colocar a criança para fora. Senão, morre. Morre a mãe, morre a criança. Por quê? Porque passou da hora de nascer. Você não pode ficar aí achando que o que Deus tem para você é muito difícil. Não, você só precisa dizer, Deus, me guia. Sabe, você precisa de Terá, ou seja, como o pai de Abraão, até um certo ponto do caminho. Mas vai chegar um momento que você vai ter que caminhar com os seus próprios pés. Agora, veja comigo aqui o capítulo de número 12, versículo de número 4 agora. Leia comigo o versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando partiu de Harã. Versículo 6. Versículo 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens, ou todas as pessoas que ele havia adquirido em Harã. E eles saíram de Harã para ir para a terra de Canaã. Eu gosto desse versículo aqui, porque Abraão levou apenas as coisas que ele havia adquirido. Exatamente. Abraão levou os bens que ele havia adquirido. Nesse versículo aqui, eu tenho uma explicação que eu queria comentar com você. Abraão não levou consigo aquilo que não era seu, aquilo que não pertencia a ele. Não estou falando de coisas,
Não estou falando de levar a caneta, de levar o marcador de texto. Não estou falando de Abraão levar o notebook, o laptop de alguém. Não estou falando de Abraão levar o álcool gel. Não. Eu estou falando aqui, trazendo no sentido espiritual. Abraão não levou palavras de ninguém. Abraão não levou consigo a opinião de ninguém. Abraão não levou consigo aquilo que as pessoas pensavam. Abraão partiu tão somente com aquilo que pertencia a ele. Você sabe que nós precisamos deixar para trás a opinião das pessoas, o julgamento das pessoas, o olhar condenador das pessoas, as acusações das pessoas, a maledicência das pessoas. Nós precisamos deixar para trás e partir somente com aquilo que pertence a nós. Imagina se eu fosse olhar para trás e querer levar o que as pessoas elas dizem que e falam e pensam. Não, eu não posso carregar comigo aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas dizem. Eu aprendo aqui com Abraão que partiu somente com aquilo que era dele. Deixa para trás a opinião dos outros, deixa para trás as pessoas que estão torcendo contra você. Deixa para trás as pessoas que te desejaram mal, sabe? As decepções que você teve, as angústias do passado, as mágoas que você teve, os conflitos que você teve com seu marido, com a sua esposa, com seu ex-marido, com a sua ex-esposa, com a sua ex-sogra, com seu ex-cunhado. Deixa para trás isso, porque você não vai conseguir viver bem se você seguir para uma nova experiência com Deus, levando consigo as coisas do passado. O apóstolo Paulo disse assim para nós: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu preciso esquecer-me das coisas que para trás ficaram. Esquecer não significa que eu vou acordar e não lembrar de nada. Se eu acordar e não lembrar de nada, eu preciso procurar um médico, porque é um problema, é uma amnésia, é um outro problema, é um Alzheimer, sei lá o quê. Esquecer não significa que você não vai lembrar. Esquecer significa que você não vai levar em consideração o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fizeram. Toda vez na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia manda a gente esquecer alguma coisa, ela está dizendo assim: não leve em consideração. O Isaías capítulo 43, verso 18 e 19, o Senhor diz assim: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. O que ele está querendo dizer? Não lembreis das coisas passadas. Ele está dizendo, não leve em consideração o passado. Quantos de vocês estão me assistindo agora, mas o passado é muito forte na sua vida? Quando você lembra do passado, você chega a carne estremecer. E você fica, às vezes, até cerra as mandíbulas e a respiração se torna ofegante, porque o passado está muito vivo dentro de você. Abra o coração agora. O que Deus está ensinando para nós? Não leve em consideração as coisas do passado. Versículo 5 do capítulo 12 de Gênesis. Abraão partiu levando apenas os bens que ele havia adquirido. Vou te mostrar Filipenses capítulo... Aliás, vou passar por Isaías, depois você lê Filipenses, tá? Filipenses capítulo 3, versículo de número 12, você lê depois. Eu vou ler apenas aqui com você, Isaías 43, verso 18. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer, diz o Senhor. Não percebeis ainda?
porei um caminho no deserto e rio no ermo. Deus está dizendo, não leve em consideração as coisas do passado. Por quê? Por quê, Senhor? Porque eu vou criar uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova. Eu não sei como é que está você agora. Eu não sei, olhando para mim aqui, não sei como é que está você. Não sei se você tem coisas do passado que você precisa de deixar de considerar. Se tiver algumas coisas do passado que você sente que precisa deixar de considerar, isto quer dizer esquecer. Então, vamos lá. Toda vez que a Bíblia fala esquecer das coisas do passado, ela está dizendo o quê? Para a gente desconsiderar o que passou, desconsiderar o que aconteceu no passado. Vamos orar para Deus nos ajudar a desconsiderar? É verdade, pastor, porque esquecer, não vou conseguir esquecer. Sim, eu sei, nem eu. Mas eu não vou levar em consideração. É isso aí. Se você entendeu, diga amém. E se você entendeu, pega o seu copo com água e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ah, meu Deus, sentar aqui com as pessoas e falar com elas sobre tudo isso que nós estamos falando. Como disse o nosso grande, meu Deus, pastor, finado David Yong-Shu, que ele tinha prazer de gravar, passar manhãs gravando vídeos e mandando mensagens para alimentar os seus mais de 800 mil membros na Coreia, meu Deus do Sul. Ah, Senhor, assim que nós também possamos ser usados pelo Senhor para serem pessoas que, de alguma forma, façamos a diferença na vida de pessoas. E se eu conseguir fazer a diferença na vida, pelo menos, de uma alma, de uma pessoa que está me assistindo agora, eu já me sentirei realizado. Verdade, Pai, se eu conseguir ajudar pelo menos essa pessoa que está aí agora, dizendo, poxa Deus, eu não sabia que esquecer era não levar em consideração, mas hoje eu aprendo e agora eu aplico o que eu aprendi. Eu não vou levar em consideração. Isso tem que ser intencionalmente. Nós temos que intencionalmente não levar em consideração as coisas que ficaram para trás. Oh, Pai amado, eu sei que essa pessoa entendeu. Então, muito obrigado pela vida dela. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado por nós sermos a família que faz parte da obra do Senhor. Te louvo, te agradeço, te engrandeço. Em nome de Jesus, amém, obrigado e obrigado. Abençoa nosso copo com água e todos que dele beber sejam consagrados para a glória de Deus. Amém. Beba do seu copo com água e receba a bênção de Deus. Glória a Deus. Bom, é isso aí. Nossa, é muito forte, né, gente? Glorioso, glorioso, glorioso. Quando eu decidi fazer todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, deixar o vídeo aqui, Deus estava dizendo assim, eternize aquilo que eu tenho te dado. Daqui a 200 anos, nós não vamos mais estar aqui, mas essas mensagens estarão ajudando a futura geração. Deus te abençoe. Estaremos de volta na próxima sexta-feira com mais uma mensagem, dando sequência nesse assunto aqui de Abraão. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Se foi bom, compartilhe com seus amigos, né? Copie o link aí, manda para os seus amigos, manda para quantas pessoas você quiser, pode postar onde você quiser, tá bom? Pode fazer o download da mensagem, compartilhar, passar na igreja. Você vê que eu nem falo muito de igreja, porque, né, embora nós somos da Igreja da Identidade de Cristo, mas eu venho aqui como pastor para alimentar a sua fé, tá bom? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, te vejo no próximo encontro. Até lá.